nossas conversas dominicais. Já estamos no terceiro domingo da Quaresma e nesta caminhada quaresmal, em que nós já tivemos a oportunidade de meditar sobre alguns temas, nomeadamente sobre aqueles que são os exercícios tipicamente quaresmais, como sejam a oração, o jejum e a esmola. Já comentámos o tema do jejum, recordando uma verdade talvez esquecida, em que desde os padres da Igreja, São João Crisóstomo e mais recentemente o Papa Bento XVI, nos chamaram a atenção para o facto, para o dado da revelação das Escrituras, em que o jejum aparece como uma ordem, um mandamento divino, quando Deus diz a Eva e a Adão que podem comer de todos os frutos que estão no jardim, menos não devem comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não devem comer o fruto da árvore da vida. Isto significa que o jejum, não comer o fruto, significa que é-nos colocado um limite que não podemos consumar, digamos assim, da árvore da vida, que representa todo o domínio justamente da vida, que não está nas nossas mãos, é um dom de Deus e que faz parte do património quer da humanidade, quer sobretudo da revelação cristã, que a vida é um dom de Deus desde a conceição desta nossa conceição até à nossa morte. E por isso a vida, nós podemos dizer que é um valor sagrado. Mais rigorosamente falando, não é um valor, é fundamento de todos os valores, que assim podemos dizer. Porque é um dom de Deus através das mediações humanas dos nossos pais que nos transmitiram a vida, mas que no que diz respeito à vida humana, e essa representa, como de resto demonstram os estudos sobre a evolução da vida, desde o princípio daquilo que podíamos chamar o Big Bang inicial. O Big Bang inicial, desde o surgimento da vida até a sua evolução, as espécies, quando se chega à origem do homem que se perde na memória da humanidade, há uma novidade, há um salto qualitativo, porque diferentemente de todos os outros seres e sobretudo dos animais, mesmo dos primatas superiores, aqueles animais que se deslocam de uma forma quase erecta, podíamos assim dizer, há um, que é o ser humano, que é o único que está verdadeiramente de pé, desloca-se de pé, assente sobre os dois membros posteriores e olha para o que está à frente e pensa no que vê. Esta novidade que a ciência não consegue explicar. Há mistérios, há segredos da natureza universal e da natureza humana que a ciência ainda não é capaz de explicar e que só se encontra nos esforços ou das religiões ou da filosofia e sobretudo da teologia. Portanto, esta novidade, mas esta liberdade, a liberdade do homem, que se pode apoderar de tudo, menos de si próprio. E por isso a questão da vida e a questão do bem e do mal, da ética, da moral, é algo da qual o homem não se pode apoderar porque faz parte do seu próprio ser. A árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, desde os antigos, mas sobretudo dos escritores cristãos como Orígenes, são representações simbólicas do ser humano enquanto tal, que tem as raízes, tem os pés assentes na terra, mas olhando para a frente e, sobretudo, e também na sua posição vertical, aponta para o infinito. A intuição do infinito é uma das intuições originárias e que alguns, mesmo na filosofia moderna, por exemplo, Descartes, identifica com a intuição de Deus. Mas na realidade, em Descartes, é mais a intuição do infinito. Se podemos falar de Deus na linguagem cartesiana, é mais a ideia do infinito, um princípio matemático. Em todo o caso, esta intuição do infinito significa que o infinito, o desmedido, é que é possível, no infinito é que é possível inscrever o finito. Bem, a ideia,
uma ideia que nós encontramos também em São Tomás de Aquino. Deus mede todas as coisas, mas não é medido por nenhuma delas. É a noção de infinito, não é? E por isso esta ideia de não comer o fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, é um imperativo divino. Isto é, nós podemos tudo, mas o poder está delimitado e as questões da vida e as questões da moral são questões que ultrapassam as nossas decisões, ou então, melhor dito, se o homem, como no caso de Adão e de Eva, desobedece, isto é, se apodera do fruto da árvore da vida, se apodera do fruto da árvore do conhecimento do mal e do bem e do mal, por outro lado, faz a descoberta da sua finitude e depois da sua nudez, na linguagem simbólica do texto do Gênesis, e por outro também da sua condição mortal. Por isso, o jejum é uma proibição, uma ordem divina de não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, de não comer o fruto da árvore da vida, ou seja, o jejum está inscrito como mandamento divino desde o princípio da humanidade. E por isso não é apenas uma questão ascética, uma questão estética, é uma questão moral fundamental. Na Quaresma, nós somos convidados a obedecer a este mandamento divino, colocando-nos numa atitude de obediência filial perante os mandamentos de Deus, que são caminhos de vida e de liberdade, mas de uma vida, de uma liberdade que devem ser redimidas. Por isso é um tempo forte, neste sentido, um tempo de luta, porque nós queremos continuar a comer de tudo, ou seja, queremos apoderar-nos de tudo, queremos ser os senhores do bem e do mal. Quaresma é um tempo fortíssimo de educação, digamos assim. O segundo tema que nós meditamos já em vídeos anteriores é o tema da oração. E eu chamei a atenção para este elemento fundamental que nós encontramos na oração do Pai Nosso, que é a oração que o Senhor nos ensinou, no qual nós pedimos são várias petições, são 7 no seu conjunto, mas eu chamava a atenção, pela sua importância que tem nesta lógica experiencial e espiritual da Quaresma, para estas 3 petições. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, não nos deixes cair na tentação e livra-nos do mal. O que, na linguagem do Evangelho, fazer a vontade de Deus é antecipar para nós, na vivência obediencial aos seus mandamentos, da experiência do paraíso, porque o paraíso, o céu, digamos assim, é o lugar onde se faz a vontade de Deus. E por isso é que Jesus nos ensina a pedir que se faça a tua vontade, assim na terra como nos céus, de tal modo que nós possamos trazer para a terra a lógica obediencial que caracteriza o paraíso, não é? Fazer a vontade de Deus. É o que acontece nas experiências de fé do Antigo Testamento, fundamentalmente Moisés, antes dele Abraão, Moisés, os profetas. Eis-me aqui para fazer a tua vontade, diz o profeta Isaías, e depois, naturalmente, Jesus Cristo, que na plenitude dos tempos, como Verbo de Deus encarnado, faz o seu alimento de fazer a vontade de Deus. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Responde Jesus aos seus discípulos naquele episódio, que também se lê na Quaresma, pelo menos num dos anos do ano litúrgico, lê-se neste domingo, esse episódio do encontro de Jesus com a samaritana, onde ele responde aos discípulos que lhe pediam que ele comesse. Mestre, come. E Jesus diz, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. A palavra de Deus, alimento. Mas fazer a vontade de Deus, que é o tema fundamental da oração, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Depois nós pedimos no Pai Nosso, na segunda parte, não nos deixes cair na tentação, e na versão alemã e na versão italiana e na versão original do grego e na tradução latina, não nos induzas à tentação, isto é, aquela experiência limite em que nós podemos duvidar do sentido da nossa própria existência, assim como o Senhor foi posto à prova na sua essência, na sua condição filial, desde toda a sua vida até desde as tentações no deserto até à cruz,
e teve a força do Espírito Santo, do seu Espírito, para vencer as tentações, assim nós pedimos a Deus, na oração do Pai Nosso, não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal, ou seja, do maligno. E por isso o sentido da nossa oração deve ser da oração dominical do Pai Nosso, isto é, pedirmos que a vontade de Deus se faça na nossa vida. E quando estamos doentes, e nós nas últimas semanas temos acompanhado a doença do Santo Padre, que hoje, neste domingo, teve alta do Hospital Gemelli, nós pedimos ao Senhor, na nossa oração, pela saúde do Papa, seja a saúde moral, espiritual e corporal, e por isso que se faça a vontade de Deus, se lhe conceder a saúde, a recuperação da sua saúde para poder continuar a exercer o seu ministério, ou seja, ou não, e por isso que se faça a vontade de Deus. Hoje o Santo Padre teve alta e por isso é da vontade de Deus, podemos assim interpretar, que ele regresse ao Vaticano e continue, mesmo na doença, nesta condição debilitada, a realizar a sua missão como Papa da Igreja Católica, símbolo da unidade da Igreja Católica. E hoje eu gostava de fazer um breve apontamento sobre o último exercício quaresmal, que é a esmola. E o critério da esmola deve distinguir-se da ajuda. Eu posso ajudar, eu posso ser um filantropo, como há muitos no mundo, sobretudo nos Estados Unidos da América, os grandes detentores de fortunas, é chique, é bom tom serem filantropos, ou seja, darem parte da sua fortuna para causas humanitárias. Mas isso é a ajuda, isso não é a esmola. A esmola deve ser feita de acordo com aquele critério evangélico. Quando Jesus diz, se queres dar uma esmola, que a tua mão esquerda não sabe o que faz a direita. Ou seja, que aquele que dá não sabe a quem dá e aquele que recebe não sabe de quem recebeu, de tal modo que ambos permanecem livres, porque o que recebe não fica com o dever de agradecer e o que dá não sabe a quem o ofereceu. Por isso a esmola deve ser dada e deve ser símbolo, sinal do desprendimento das riquezas, porque estes 3 exercícios quaresmais, oração, jejum e esmola, representam aquilo que eu dizia no último vídeo, o contraponto do pecado original. Portanto, o pecado original é apoderar-se, é comer, é poder, é apoderar-se das coisas, ser senhor absoluto de si, ser livre. E um dos sinais de ser livres é os bens materiais, que são condições mínimas de nos sentirmos em casa, de sermos livres. E por isso a esmola é dar, desprender-se de alguma coisa a que estamos agarrados, como se fosse, de certa maneira, o sentido da nossa própria existência. Radicalmente é dar tudo, como aconteceu em alguns episódios evangélicos e que são paradigma do que é o discípulo de Jesus Cristo. O discípulo de Jesus Cristo é aquele que, por amor dele, vende tudo o que tem, dá aos pobres e vem e segue-o. É o jovem rico que nós encontramos este episódio central na indicação do que é o discípulo de Jesus Cristo. O cristão é aquele que ama a Deus sobre todas as coisas e por causa dele é capaz de sacrificar tudo, todos os bens materiais, até a própria vida. E aquilo que Jesus diz no Evangelho, ao jovem rico, se falta-te uma coisa, já cumpres os mandamentos, como ele dizia, falta-te uma coisa, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Portanto, o seguimento de Jesus no abandono de todas as coisas, como fizeram os apóstolos e como ao longo da Igreja fizeram grandes santos. Na vida religiosa, que se institui desde o princípio da era apostólica até os nossos dias, há congregações religiosas, homens e mulheres que, por causa do reino dos céus, deixam tudo e realizam e vivem segundo a lógica dos 4 conselhos evangélicos: a pobreza, a obediência e a castidade, e portanto que são contraponto existencial, imitando Jesus Cristo, do pecado original ou das tentações satânicas. Pronto, é um estilo de vida do cristão em que, neste caso, os religiosos, os consagrados, em institutos seculares que vivem segundo os votos, os conselhos evangélicos da pobreza, da obediência e da castidade, é um estilo de vida que imita o próprio Jesus Cristo e, portanto, que fazem de Deus
a razão última da sua própria existência e, no fundo, é a radicalidade do primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e por isso, fazer de Deus o tesouro. Jesus diz no Evangelho que o reino dos céus é como um tesouro que se descobre e para o adquirir se vende tudo o que se tem. Ou como uma pérola preciosa que para adquirir se vende tudo o que tem. Portanto, nós somos convidados a ver neste estilo, nesta espiritualidade dos conselhos evangélicos, da renúncia, dos exercícios quaresmais, que marcam o estilo da vida do cristão, que é desprendido dos seus bens, da sua própria vida, da sua própria liberdade, porque faz de Deus o seu centro, amar a Deus sobre todas as coisas. Uns deixam tudo, como no caso dos religiosos e dos consagrados, em termos radicais, não é? E temos exemplos antigos de São Bento, de Santo Antão, dos grandes santos fundadores das ordens religiosas, que deixam tudo para serem à imitação de Cristo. E realmente estes religiosos, esta vida religiosa, no Concílio Vaticano II diz que eles são um sinal, pelo seu estilo de vida, são um sinal de Deus sumamente amado. Como o cristão, que deve viver neste espírito de Quaresma, por isso a Quaresma é um tempo santo, é quase um sacramento que simboliza toda a nossa existência, são um sinal para o mundo de Deus sumamente amado. E que Jesus diz muitas vezes nos Evangelhos, mas aquela frase axiomática, podemos assim dizer, procurar o reino de Deus e a sua justiça e tudo o resto será dado por acréscimo. No fundo, o reino de Deus e a sua própria justiça e a sua justiça estão personificados em Jesus Cristo. Ele é o reino de Deus, não é? Presente na história e que nós, ao longo da nossa própria existência, devemos sempre de novo renovar, que se radicaliza no batismo. É claro que nós fomos batizados em crianças e, portanto, perdemos a noção do que significa todo o exercício de preparação para o batismo, porque o batismo dos adultos ainda hoje e o batismo dos adultos na Igreja Antiga exigiam um catecumenado longo de preparação, de tal modo que só era batizado quando quando o catecúmeno, o candidato ao batismo, já vivia como cristão, e por isso havia os escrutínios muito fortes na Igreja Antiga, e que o momento terminar destes escrutínios eram feitos durante a Quaresma. Mas a mesma coisa para os penitentes. Na Igreja Antiga, a penitência era muito árdua, muito penosa, com grandes sacrifícios, grandes exercícios, não é? Daqueles pecados que eram públicos, que eram conhecidos, o homicídio, o adultério, a apostasia, eram os três principais, mas havia outros, em que quem cometia um homicídio, quem matava alguém, o aborto, por exemplo, era e é considerado um homicídio, ou adultério, ou a apostasia, era submetido depois a uma penitência pública que podia levar anos. E no tempo quaresmal era um tempo dos escrutínios para ver se podia ser reconciliado com a Igreja na Quinta-feira Santa. Não é? Pronto, estes exercícios quaresmais, esmola, jejum e oração, marcam um estilo de vida para toda a vida. Que não significa que a vida do cristão seja triste. É a alegria cristã é a alegria que decorre de descobrirmos como Deus é realmente o centro da nossa própria existência e, por amor dele, somos capazes de deixar tudo, inclusive a própria vida, como acontece nos mártires. Pronto, é assim nós terminamos hoje o comentário a estes três exercícios quaresmais que marcam o estilo de vida não só da Quaresma, mas de toda a essência cristã. Oração, o jejum e a esmola. Ou seja, desprendemos de alguma coisa que seja importante para nós e estamos libertos interiormente. E por isso, quer vivamos na vida religiosa, no sacerdócio ou como leigos na consagração batismal, somos convidados a ver este estilo, estarmos desprendidos das coisas, no sentido da mortificatio antiga. A mortificação significa exercícios nos quais nós morremos para nós próprios, para se realizar em nós a vontade de Deus e assim temos o coração aberto também para acolhermos os outros, porque o amor de Deus e o amor do próximo estão intimamente ligados, como diz Jesus no Evangelho. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e Jesus acrescenta, e o segundo
é amar o próximo como a si próprio. É interessante que o próprio, cada um de nós, se torna medida, regra do amor do próximo. E isto não é egoísmo. Ou seja, o verdadeiro amor fraterno é querer bem ao outro o mesmo bem que nós queremos para nós. Mas o bem que devemos querer para nós não são os bens materiais, é o sumo bem. É a nossa vida estar orientada num caminho que nos conduz à meta, sendo que essa meta é a contemplação de Deus face a face. Não é? E nós precisamos ter o caminho que aí nos conduz. Precisamos de ter certezas, precisamos de ter uma base segura onde possamos caminhar. Por isso é que hoje em dia, e nestes dias, houve 2 episódios a que eu assisti, um pessoalmente e o outro foi conhecimento que tive pela comunicação social, pelas redes sociais, neste caso, que mostra a preocupação, eh, digamos assim, dos jovens em encontrar segurança na sua própria vida, de tal modo que neste mundo, e um jovem que apresentava o programa na televisão, num programa religioso, dizia assim: neste mundo às avessas, precisamos de encontrar um caminho que nos dê segurança de alcançarmos a meta fundamental, transcendental da nossa própria existência. Achei muito interessante. E essa iniciativa chama-se 3 milhões de nós. 3 milhões de nós. Foi um grupo que surgiu na paróquia de Campo Grande e na comunidade Verbo Dei, também em Lisboa, em que, refletindo, chegaram a esta verificação, né? Afinal, quantos jovens estão em Portugal? E eles fizeram cálculos, a iniciativa já começou em 2018, salvo erro, já é a deste ano já era uma quinta edição assim, não me lembro bem o pormenor, nem me interessa por acaso, mas é dizer, nós chegamos à conclusão de que os jovens em Portugal, nessa altura, eles calculavam 3 milhões. Não é? Ora, este é o nosso tempo, é o tema da iniciativa deste ano, no sábado passado, em Lisboa, na reitoria da Universidade de Lisboa. Este é o nosso tempo. Portanto, cada um de nós, os jovens e a juventude, é uma coisa que passa depressa. Um atual parque da cidade, quando o bispo da diocese, o patriarca, o convidou para ser bispo, sacerdote dessa comunidade, ele disse: é uma comunidade muito de grande responsabilidade e eu sou muito jovem. E o senhor patriarca ter-lhe respondido: a juventude passa depressa. Mas é que estes 3 milhões de jovens, cuja juventude passa depressa, têm algo a dizer na própria sociedade e nós temos de despertar cada um de nós para o que havemos de fazer para transformar o mundo, para inverter esta lógica de um mundo às avessas, para colocar o mundo direito, não às avessas, ao contrário, o mundo direito. E como é que isso vai acontecer se cada um de nós assumir a sua própria missão, não é? Eu não posso salvar o mundo, mas porque o Salvador do mundo é Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu posso contribuir para que o mundo seja melhor. Ou, como diz o escutismo, salvo erro, deixar o mundo, pelo menos, tal como o encontrei. Não o deixar pior, deixar melhor, não é? E por isso eu não posso salvar o mundo, não sou o Redentor, mas posso contribuir para que ele seja melhor. Quer seja adulto, quer seja jovem. A adultez passa depressa porque a nossa vida é efêmera. E a juventude passa depressa porque nós não temos sempre a idade que, de uma forma digamos assim, artificial, se diz ser jovem, porque isso varia muito com os cálculos da psicologia evolutiva. Na realidade, cada um de nós é adulto quando é capaz de tomar alguma responsabilidade pelos seus atos. O célebre filósofo Kant dizia que é adulto aquele que é capaz de dizer não. Ora, nós encontramos já em crianças de tenra idade. Eu lembro de ter assistido a uma cena muito interessante de um pai que lidava com a teimosia, com a birra de um dos seus filhos, ele responder, essa criança, e tinha 2 anos, não quer. Portanto,
Quando não faço. Pronto, quando o ser humano chega a essa possibilidade de dizer não quero, isso não faço, já é de algum modo adulto, já afirma a sua própria personalidade. E antigamente, quando eu fui criado, o advento da razão era considerado por volta dos 7 anos. Mas hoje as crianças já têm, já exercem a racionalidade muito antes. Ainda me lembro de uma criança cuja família eu acompanho de perto, e quando ele tinha 4 anos, parece-me, estava ao meu lado numa refeição e eu perguntei: o que é que tu queres agora comer? E ele disse muito sério: estou a pensar, não é? É o exercício da filosofia, estou a pensar, e portanto a nossa responsabilidade, de certa maneira, naturalmente que a responsabilidade de uma criança é diferente da, da responsabilidade de um adulto, mas já pode contribuir para que o seu ambiente familiar seja mais harmonioso, por exemplo, combatendo as suas próprias birras e assim sucessivamente. Mas é interessante que deste ano o tema deste encontro na aula magna de 3 milhões de nós era: este é o teu tema, é que és chamado a intervir. Eu vi algumas intervenções muito sugestivas neste sentido. Portanto, nós estamos num tempo em que nós temos necessariamente de contribuir com o exercício da nossa liberdade, respeitando o mandamento de Deus, não comas, que são exercícios quaresmais, a contribuir para a nossa própria liberdade, porque Deus pode fazer maravilhas em nós se nós abrirmos o nosso coração, como diz o livro do Apocalipse. Eu estou à porta e bato, se abrires a porta e vento, se não abrires, eu não entro. Pronto, abrir o coração. Este é o teu tempo, dos jovens e dos adultos, de quem quer que seja que me esteja a escutar, do meu amigo concretamente. O outro episódio, muito breve, foi este. Um jovem universitário que segue atentamente estes meus vídeos e que disse, para meu gosto, dizia que gosta muito de me ouvir, e depois discute o tema com o seu pai, porque ambos ouvem os meus vídeos, e depois refletem um pouco sobre aquilo que eu vou comunicando. E então ele disse-me a certa altura que gosta muito de ouvir os meus vídeos, e o seu pai também, mas ele concretamente, porque eu gosto muito de ouvir, porque eu sou conservador, não é? E de facto, neste mundo às avessas em que vivemos, nós temos de conservar aquilo que é verdadeiro, porque nós precisamos de um fundamento, precisamos de segurança. E a segurança é-nos dada ou pela metafísica, ou pela ciência, e sobretudo pela fé. A fé é o fundamento incontrovertível, o alicerça-se, é estar sobre o fundamento incontrovertível sobre o qual se possa construir a própria existência. Assim, um filósofo, Emanuel Severino, dizia que a metafísica é a ciência da episteme, ou seja, do fundamento incontrovertível, onde nós possamos pensar de uma forma correta e viver de uma forma digna da nossa condição. Precisamos deste fundamento incontrovertível que resista às tempestades. E no Evangelho, na Sagrada das Escrituras, a fé é, por exemplo, no profeta Isaías, um fundamento incontrovertível sobre o qual se possa subsistir. E Jesus compara a si próprio e, portanto, a fé a uma rocha sobre a qual se constrói a nossa própria existência. E é interessante que no Evangelho de hoje nós temos o tema da revelação do nome de Deus, que é este fundamento incontrovertível. Quando Moisés pergunta que nome é de dizer, como é que é de apresentar o Deus que me envia a libertar o povo de Israel, e Deus diz-lhe: eu sou o que sou. E é interessante que o modo em que o verbo no original hebraico é dito significa o passado, o presente e o futuro. Eu sou o que sou, eu sou o que estive, eu sou o que estarei. Ou seja, estive com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, estou contigo. Isto é com as gerações futuras, porque eu sou o fundamento, a rocha sobre a qual a história do povo de Israel se vai construindo. Isto é o sentido da fé. Por isso,
este tempo é realmente admirável que estamos a viver, é o nosso tempo. Como diziam os jovens, é o teu tempo. Para que este mundo às avessas possa encontrar o seu rumo certo e possa-se encontrar a paz e a esperança que começa por cada um de nós. Nós não podemos resolver todos os problemas do mundo, mas podemos contribuir para que o mundo seja melhor. Peçamos ao Senhor que nos dê essa graça. Obrigado pela sua atenção e espero encontrá-lo na próxima conversa dominical, se Deus quiser.